Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Vamos lá, vamos ler. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e assim, eu quero seguir a risca o que foi escrito aqui, não quero pular nada e a gente está com o nosso horário corrido. Vamos lá, abra sua Bíblia em João 21. João 21. Vamos ler de 1 a 19, bastante coisa. Amém? Todos acharam? Quem está sem Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Vamos lá. Depois disto, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, uma pessoa só, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum de seus discípulos ousava lhe perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ser ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não quereis. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu se faz presente aqui nesse local, Pai. Senhor, agora eu quero Te pedir que o Senhor abra as mentes, os corações, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar em nossas vidas, Pai. Usa-me, Senhor, como um canal do Teu fluir, Pai.
Em nome de Jesus, amém. Amém? Fala para quem do teu lado aí, presta atenção, não conversa comigo agora. Eu vou ler alguns outros textos aqui, mas eu quero te pedir, você pode até fechar sua Bíblia, para vocês prestarem atenção na dinâmica do que acontece nesse texto que nós lemos. A gente acabou de ler um relato que aconteceu após a ressurreição de Cristo. E desse relato eu quero ressaltar uma pessoa aqui nesse relato, né? Essa pessoa ela vai aparecer comigo e com você, um dos discípulos do Senhor. Talvez você pergunte, comigo e com vocês, por quê? Porque ele era o único que externava de uma forma clara o que ele pensava, ele falava às vezes sem pensar, né? E alguns não tinham coragem disso, e ele tinha coragem. O nome desse discípulo é Pedro, isso aí. Irmão de André, empresário de pesca, um homem de altos e baixos. Ele parece muito comigo e contigo mesmo. Nós todos temos um pouquinho de Pedro em nossas vidas, né? Principalmente nas ações e reações que acontecem todo dia, né? Pedro, ao mesmo tempo que era um homem de muita fé, que ele conseguiu andar sobre as águas, no meio do caminho ele perde essa fé e começa a afundar. E isso acontece comigo, não sei com vocês. Às vezes a gente acha, não, o Senhor está me dando essa direção, chega no meio do caminho, você tem certeza que o Senhor te deu essa direção e você quer fazer o quê? Você quer recuar, né? E aqui Pedro ele começa a afundar nisso que eu estou falando. Infelizmente, muitas das vezes eu e você temos esse DNA em nossas vidas, né? Somos muito parecidos com Pedro, mas também a gente vai ler que Pedro ele foi muito usado. Isso pode acontecer comigo e com você. Não importa o erro que cometemos, o Senhor ele é fiel para perdoar e ele é fiel também para nos usar, mesmo sem merecer. Amém? Vamos conhecer um pouquinho da história de quando Pedro se tornou discípulo de Jesus. Está lá em Lucas. Não precisa abrir, eu vou resumir para vocês. Lucas 5. A multidão ela estava apertando para ouvir Jesus, está todo mundo, imagina, aqui na igreja cabem acho que umas 400 pessoas, imagina isso aqui com 1.200 pessoas, todo mundo se apertando querendo ouvir Jesus. E Jesus vendo aquela cena, ele estava ali às beiras do rio, e ele olha e vê 2 barcos parados, os homens lavando a rede, né? E Jesus avista esse barco, e ele vai de encontro a eles, vai até o barco de Simão Pedro, entra e pede para Pedro se afastar um pouquinho. Pedro estava muito posso imaginar que Pedro estava muito na areia, ele se afasta um pouquinho para as pessoas poderem enxergar e ouvi-lo melhor, né? E um detalhe, Jesus ele senta ali e começa a ensinar. Jesus ensinava a todos que ali estavam prestando atenção. Os discípulos os pescadores não estavam preocupados com Jesus. Porque a Bíblia diz que todo mundo queria ouvi-lo, porém esses homens estavam fazendo o quê? Lavando suas redes. E Jesus termina de falar aquela multidão, ele manda que eles levem o barco para mais fundo, né? Faze-te ao mar e lançai vossas redes para pescar. Nesse momento, Pedro fica meio assim, porque se a gente for ler do início do capítulo 5, em momento algum diz que esses homens não pegaram peixe naquela pesca. Diz que eles estavam lavando as redes. E se você já viu, as pessoas quando pescam, eles chegam, eles vão lavar a rede, independente se tem peixe ou não. A rede ela precisa ser lavada. E Jesus, sem saber disso, manda eles lançarem as redes no mar. E Pedro, ele começa a
ele começa a se mostrar quem ele é, porque ele fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nessa hora, a gente pode conhecer um pouquinho de Pedro com essa frase, né? Pedro, ele, se você observar essa frase, ele fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos analisar essa frase friamente. Ele chama Jesus de mestre. Reconhecimento total da sabedoria de Jesus. Ele acabou de ver Jesus ensinando e ele fica maravilhado com o que Jesus ensinava. Ele começa com o mestre. Porém, o restante é: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, Pedro está falando para Jesus: cara, o pescador aqui sou eu. Eu passei a noite toda pescando. Você vai mandar eu jogar a rede? Não pegamos nada. Eu sei onde tem os peixes. Você chega, sobe no meu barco, fala para um monte de gente, manda eu levar o barco para alto mar e lançar a rede. Ao mesmo tempo que ele reconhece a sabedoria de Jesus, ele desconfia da sabedoria de Jesus. E isso, muitas das vezes, retrata eu e você. A gente lê a palavra, a gente sabe tudo que está escrito, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente muitas das vezes não faz com medo, ou a gente simplesmente por retrucar, porque tem no nosso DNA Pedro. Mas vamos continuar. Mas Pedro, na mesma frase, ele tem um insight que muitas das vezes acontece comigo, contigo, conversando com alguém, que ele fala: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele faz um sanduíche aí, né? Ele chama de mestre, depois ele diz que ele é quem sabe, depois ele volta: mas sobretudo lançarei a rede. Aqui parece que Pedro reconhece novamente a grandeza de Jesus. Ele lembra o que Jesus havia ensinado para aquela multidão e resolve confiar no que Jesus falava para ele, né? Já percebeu que quando eu e você precisamos de um milagre e acreditamos que Deus pode fazer, nós ficamos receosos do que Ele ordena para fazer? Às vezes Deus tem um chamado para você, mas você quer primeiro namorar para depois exercer o chamado. Deus, Ele quer te usar, só que aí você vai falar para mim assim: pastor, mas a minha idade é uma idade de namoro, é uma idade de relacionamento. Isso pode acontecer sim, só que a palavra vai dizer que é tempo para tudo. E se é tempo que Deus te chamou para você se preparar, se prepare, que a hora do tempo de namorar, de casar, vai chegar, amém? E eu aprendi uma coisa que eu escrevi aqui, com esse texto. Eu escrevi assim: quando Deus dá a direção, a sua razão não tem o poder de impedir o agir de Deus, porém, a sua razão pode desviar o milagre que Deus tem preparado para você. A razão de Pedro era que ali no mar, quem sabia das coisas era ele, e se ele desviasse isso, ele não teria pego aqueles peixes, né? Pedro, ele fica tão maravilhado com aquela pesca que ele precisa chamar os homens que ali estavam para poder ajudar a pegar aqueles peixes do mar. E quando Deus quer agir no seu e no meu favor, Ele não age só no meu, Ele age no nosso. Jesus queria mostrar para Pedro que ali ele ia agir no coletivo, porque se eles dependiam da pesca, outras pessoas também dependiam da pesca. E não é abençoar só a Pedro, ele é abençoar a região como uma toda. E aprenda o seguinte: se Deus te plantou num lugar, você está ali não só para ser abençoado, mas poder abençoar a todos. Amém?
Pedro chega para Jesus e ele vai reconhecer a grandeza de Jesus pelo aquilo que acontece naquela ocasião. E ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E nesse exato momento que Pedro fala isso, ele começa a startar o seu ministério. Por quê? Porque Jesus diz para ele: não temas, pois a partir de hoje lhe farei pescador de homens. Pedro era um pescador de peixe, Deus queria usá-lo como pescador de homens. E ele consegue startar isso quando ele reconhece que o Senhor Jesus fez aquele milagre. Muitas das vezes a gente acha que é com o nosso braço forte, né? E a gente não consegue alcançar o que a gente quer. Talvez hoje à noite seja a noite de reconhecermos, de startarmos o nosso milagre, startarmos o nosso chamado, iniciar uma nova vida com Cristo. Eu não sei o que você precisa reconhecer que Cristo fez, faz e fará pela sua vida. Eu sei o que eu preciso, mas Ele está aqui para iniciar o seu ministério, o seu chamado. Amém? Ainda em Lucas 5, lá pelo versículo 11, tem uma coisa que Pedro faz que é essencial para quem quer andar com Cristo. A Bíblia vai falar que ele era um empresário da pesca, um homem bem-sucedido, né? Ele tinha, se eu não me engano, eram 2 barcos. E Pedro, para acompanhar Jesus, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Larga tudo que o prende. Jesus acaba de fazer um milagre. Isso é uma coisa muito doida a gente ficar pensando isso. Jesus acaba de fazer um milagre, de mostrar para eles que mesmo tendo um dia que eles não peguem peixe, se eles crerem em Jesus, eles podem voltar para o mar. E todos aqui, todos não, a grande maioria aqui sabe que a melhor hora de se pescar é à noite. E eles foram de dia e pescaram. Logo, Jesus está mostrando para ele: eu posso fazer esse milagre. E Pedro abandona tudo, mesmo Jesus tendo feito aquele milagre, e vai acompanhar Jesus. Pedro, quando ele larga para ser um discípulo, para ser um líder, e Pedro começa a ver coisas maravilhosas. Ele começa a ver milagres, prodígios, cura, ressurreição de mortos, Jesus expulsar demônio, e ele faz parte desse ministério de Jesus aqui na terra. Um homem que começou chamando de mestre, depois deixou o seu eu, né, crescer, reconhece. Isso acontece comigo e com você várias vezes ao dia. Muitas das vezes a gente sabe quem é Jesus na nossa vida, porém, a gente retruca. Então Jesus entra, eu botei aqui, Jesus entrou na moda daquelas perguntas do Instagram, né? Tá tudo bem, mas Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens serem o filho do homem? E eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, um dos profetas. E Jesus faz a seguinte pergunta. Jesus, ele não tinha muito rodeio, ele era direto. E vós, quem dizeis que sou? Jesus queria saber do discípulo o que ele representava para cada um deles. E Pedro, sempre muito rápido: tu és Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque tu não revelou a carne nem sangue, mas o meu Pai, a quem te revelou, está no céu. E Jesus continua: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a tua pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Ainda em Mateus 16, Jesus, nessa caminhada, ele chega para os discípulos e ele fala o que iria acontecer, para que ele veio ao mundo. Ele disse que ele iria sofrer, que ele seria crucificado, ele seria morto, porém,
ele ressuscitaria entre os mortos. E ele é muito claro com os discípulos. Porém, Pedro estava muito bem com Jesus e ele não aceita aquela resposta, né? Ele vai de encontro a Jesus e ele, na maioria das vezes, né, ele retruca algumas coisas. Só que Jesus responde a Pedro de uma forma bem dura, porém, era que ele iria entender. O Senhor, Ele sempre vai responder a gente da mesma maneira que a gente age com Ele, né? Deus irá nos responder da mesma maneira com que nós nos dirigimos a Ele. Se você é uma pessoa que tem tempo de qualidade com Jesus, que ora, que está lendo a Bíblia, que está aprendendo as coisas que vêm dos céus, beleza, Ele terá tempo suficiente para falar com você. Porém, se você só se dirige a Ele quando as coisas estiverem ruins, desculpa eu te falar isso, mas você só vai ser respondido quando as coisas estiverem ruins. A Bíblia vai falar, da mesma maneira que medires, será medido. Se eu me comunico com o Senhor, de uma forma, Ele vai se comunicar da mesma forma comigo. Se quando eu só falo com Ele, quando eu preciso de algo, eu só vou escutar nesse momento, eu não vou escutar. Às vezes a gente fala, nossa, eu não consigo escutar a voz de Deus. Você tem se comunicado com Ele? Ou é preciso acontecer alguma coisa para você se comunicar com Ele? E nessa mesma hora que Pedro está retrucando o Senhor, Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás. E como eu falei, Jesus ele vai falar conosco da mesma maneira que a gente fala com Ele. E não tinha outra maneira de Pedro entender isso, né? Ele não chama Pedro de Satanás. Pedro era um discípulo de Jesus. Mas naquela hora, Pedro estava deixando ser usado. Uma coisa para eu e você aprendermos: Jesus nunca vai desistir de nós, mesmo que a gente seja igual a Pedro. Reclama, arranca a orelha dos outros, arruma confusão, mas Ele não desiste de mim e de você. Chega um certo momento que Jesus ele começa a se dirigir para Jerusalém. Ele já sabe que a hora está chegada. E ele pede para os discípulos, prepare um lugar que eu quero cear com vocês. Eu quero comemorar a Páscoa com vocês. Jesus queria um momento a sós com o Senhor. A gente viu isso semana passada, no ato da Páscoa aqui, né? Foi se falado muito disso na semana passada, da Páscoa. Só que Jesus ele queria da Páscoa fazer a última ceia com os discípulos. Então, é chegado o momento à mesa. O momento da mesa é um momento muito importante de comunhão para as nossas vidas. O momento da mesa é onde a gente consegue se conhecer, onde a gente gera intimidade. É onde você fala quem realmente você é, aonde você consegue expressar o que você sente. Aqui, às vezes, a gente fala algumas coisas, mas chega na hora da mesa, é totalmente diferente. E Jesus queria um momento de mesa com os discípulos. Jesus já conhecia, e Ele queria anunciar o que estava tudo pronto para acontecer. Aquela noite era uma noite muito importante para Jesus. Ele já havia ido ao monte, já havia pedido ao Senhor para afastar dele o que estava a vir, mas Deus falou para ele, não. E esse não é por mim e por você. Jesus ele fala, não, você precisa ir e ser crucificado, para que todo mundo seja salvo. E isso é uma coisa que quem andava com Jesus queria aceitar? Claro que não. E Pedro, ele fica perplexo com aquilo. E naquela mesma noite, Jesus se levanta, e Jesus quer lavar os pés dos discípulos. E não era esse costume, o mestre lavar os pés dos discípulos. E mais uma vez, Pedro vem com as suas perguntas. Tu lavarás os meus pés?
E tem um ditado, né, que diz que a gente colocou porque a gente não confia no Senhor, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas não, o Senhor só queria mostrar para a gente como é que era para servir. Tudo que o Senhor fez aqui na terra, era nos mostrar como deveríamos andar. Ele nos ensinou como se comportar em meio às adversidades. A Bíblia vai falar que o diabo vai lá tentar Jesus e ele não cede. E muitas das vezes, nem o diabo tenta a gente, é um irmão do lado e a gente cede. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Jesus, ele nunca nos deixa sem resposta. Pedro, ele vira para Pedro e fala: o que faço você não entende, só entenderá depois. Pedro ficou meio, o que Jesus está falando? E Pedro retruca, né? O Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus, de uma maneira bem dura para ele entender, fala: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Tudo aquilo que Pedro estava vendo Jesus fazer na sua caminhada, por ele não deixar o agir de Deus, ele poderia ter perdido naquele momento, né? E muitas das vezes, eu e você fazemos isso com o Senhor, a gente não deixa Ele agir no momento que Ele quer, né? O Senhor é o mesmo que fez, faz e fará, não porque eu e você merecemos, mas é pela graça que Ele derramou sobre a nossa vida. Amém? Jesus, então, como a gente já sabe, ele é traído, né? Chegam os soldados, Pedro vai lá e tira a espada e corta, e Jesus coloca no lugar, e Jesus já ter pensado: cara, tu não está entendendo nada, tu não entende nada, não é por força nem por violência. O Senhor, ele já se entregou ali naquele momento, e mesmo assim, Pedro, né, faz isso. E eu já estou me encaminhando aqui para o final, e um dos últimos momentos de Jesus, que aqueles homens pegam Jesus e levam, os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles saem de perto, e Pedro, ele tenta acompanhar Jesus, né? Só que lá na noite da ceia, lá naquele momento, Jesus fala para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu acho que Pedro desligou aquilo, e ele foi atrás, e a Bíblia vai falar que ele está de longe, e uma mulher vê, né, Jesus, vê Pedro escondido, e fala: você é um deles. Não, ele nega Jesus a primeira vez, e ele sai dali, ele vai para um outro local tentando se esconder, e a mesma mulher vê novamente e fala: você é um deles. E ele nega Jesus pela segunda vez. E Pedro ainda tentou ficar, se fosse, eu acho que Pedro não lembrou do que Jesus falava para ele, porque faltava a terceira vez, e aqueles homens vê Pedro ali, e ele fala: tu também está como com Jesus de Nazareno, você fala como ele, você parece com ele. E Pedro, ele começa a jurar, ele fala que não conhece aquele homem, e ali o galo canta. É a terceira vez que Pedro nega Jesus. E como a gente pode negar Jesus? Muitas das vezes a gente acha isso muito duro, mas a gente nega Jesus algumas vezes. A gente nega Jesus quando a gente está no nosso namoro, que é para ser na luz. A gente nega Jesus quando a gente empresta a boca para falar de alguma pessoa. A gente nega Jesus quando a gente não obedece a pai e mãe. A gente nega Jesus de tanta maneira errada, às vezes no seu trabalho, não dando testemunho. Você está simplesmente negando a Jesus.
Mas vou te falar, o que a gente leu em João 21, vai dizer que Jesus ele vai de encontro àquele barco. Se vocês observarem, Jesus volta e vai de encontro àquele barco, e Jesus de longe, ele pergunta: o que tens de comer? E aqueles homens não haviam pescado nada ainda. E eles não tinham, então Jesus orienta a jogar a rede, e eles pegaram peixe de novo, a segunda pesca. E eu, lendo, estudando um pouco isso, eu acho que Jesus queria trabalhar as memórias de Pedro, Jesus queria lembrar Pedro: cara, eu já fiz isso, sou eu, porque até então eles não sabiam quem era. E eles veem aquilo, e de repente a Bíblia vai falar que o discípulo que Jesus amava, João, ele reconhece e fala: é Jesus. Pedro se lança ao mar e vai até ele, vai até Jesus e o encontra. E Jesus fica ali com eles. Jesus não queria comer, Jesus já tinha ressurreto, ele só queria lembrar. Nós sentamos à mesa, eu fiz o milagre, só que ele tinha que lembrar mais algumas coisas para Pedro. Depois do jantar, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E qual a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Ele pergunta a primeira vez. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E qual a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí acho que a memória de Pedro volta para o lugar e ele fala: Senhor, tu sabes. Jesus é negado 3 vezes por Pedro, só que ele também 3 vezes fala que o Senhor o ama, só que na última vez é de uma forma diferente, porque ele lembrou que ele não amou. Jesus, quando pergunta, quando fala que o que ia acontecer, Pedro fala para ele: não, eu jamais vou te largar, jamais vou deixar com que isso aconteça. E Jesus nega a Pedro. E nessa noite, eu quero perguntar aqui para vocês, eu não sei o que vocês têm feito para negar Jesus, mas para cada negação que você fez para Jesus, Ele tem um perdão para você. Para cada negação que involuntariamente você tenha feito, Jesus, Ele te perdoa. E Ele está te trazendo hoje aqui para poder você recordar nas suas memórias que Ele te ama. Jesus, Ele começa com Pedro fazendo o milagre da pesca e fala para ele: te farei pescadores de homens. E após esse encontro com Jesus, há uma mudança tão grande na vida de Pedro que a Bíblia vai falar que Pedro vai pregar e mais de 3.000 vidas se convertem. O Senhor, Ele é fiel para prometer e fiel para cumprir. Basta com que reconheçamos isso em nossas vidas. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé, abaixe sua cabeça. Eu não sei o que está passando pela sua cabeça, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui para relembrar algumas coisas. Relembrar que não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha feito, Ele voltou e te lembrou tudo o que aconteceu, tudo o que Ele fez por você. Por mais que eu e você tenhamos retrucado, muitas das vezes andar no caminho certo, Ele está aqui disposto a te abraçar, a te fazer um carinho e de cumprir tudo o que Ele tem prometido na sua vida. O Senhor, Ele prometeu a Pedro: te farei pescadores de homens, e Ele fez. Abaixe sua cabeça, vamos orar.